Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional para a segunda fase da OAB. Hoje nós vamos entrar num tema extremamente relevante. Na verdade, o principal tema da sua segunda fase. Então eu peço que vocês tenham o máximo de atenção, deem, o máximo de atenção à aula de hoje e as que se seguem, porque nós vamos falar do controle de constitucionalidade. E por que que esse é um tema extremamente relevante, o mais importante para a sua segunda fase na OAB? Primeiro, porque dentre as peças prático-profissionais, é a segunda peça que mais caiu. Nós vimos aí que o mandado de segurança caiu muitas vezes, mas a ação direta de inconstitucionalidade, ela já apareceu 5 vezes como peça. As ações do controle em si, elas já apareceram 5 vezes como peça prático-profissional no seu exame. Outra coisa é que em todos os exames aí que a FGV faz, que é de responsabilidade da GV, nós tivemos mais de 60 questões subjetivas relacionadas ao controle de constitucionalidade. Para vocês terem uma ideia do que isso representa, e eu coloquei isso, é só vocês olharem as primeiras aulas, o segundo tema que mais cai na prova da OAB, logo abaixo do controle de constitucionalidade, é o tema do processo legislativo. Mas veja, nós não tivemos nem 30 questões no segundo tema. Tivemos por volta de umas 26, 27 questões relacionadas ao processo legislativo. E em relação ao controle, mais de 60 questões. Fui clara? De modo que este é o tema mais importante para você estudar para a sua segunda fase da OAB. Claro que você precisa estudar todos os temas? Sim, você está estudando para ser aprovado. Então você não vai deixar matéria alguma de lado, Matéria alguma você vai deixar ali sem estudar. Mas este aqui não tem como deixar para depois, ou não resolver questões sobre a nossa disciplina, sobre esta matéria, não fazer a peça, não tem desculpa, As ações do controle de constitucionalidade e esta parte teórica deste assunto deve ser priorizada no seu estudo da segunda fase da OAB, tá certo? Bom, então a primeira coisa que eu quero falar sobre o controle é a seguinte: por que que nós precisamos controlar a constitucionalidade das leis? Qual é a ideia, Qual é o objetivo desse controle? Ele tem por finalidade assegurar a supremacia do texto constitucional. Não dá para nós dizermos o tempo todo que a Constituição é suprema, que está no ápice da pirâmide, que deve ser respeitada, se nós não tivermos um instrumento jurídico que vai resolver aqueles conflitos, aquelas situações em que há clara violação do texto constitucional. É aquela situação em que uma lei é produzida em desacordo com o texto constitucional. Então, é para isso que serve esse instrumento, esse mecanismo chamado controle de constitucionalidade. É para verificar a compatibilidade, de uma lei em relação à Constituição, de um ato normativo que a viole, Então, eu tenho um conceitozinho, que até coloquei aí, extraído de um livro que eu participo, Mapa Mentalizado, para a OAB, que tem, alguns resumos ótimos para a primeira fase, e eu coloquei o conceito aí para vocês, extraído lá desse livro que eu participo. É o mecanismo de verificação da compatibilidade de uma lei ou um ato normativo em face da Constituição. Qual é o fundamento? Qual é o objetivo desse mecanismo, desse instrumento, Assegurar a supremacia formal da Constituição Federal. Volte para mim. Por que eu disse supremacia formal da Constituição? Presta atenção que é o seguinte, a nossa Constituição de 88, ela disciplina diversos assuntos, Mas há alguns assuntos que nem precisariam estar no texto constitucional. Por exemplo, a localização do Colégio Dom Pedro II, que, segundo a Constituição, fica localizado na órbita do Rio de Janeiro. Esse não é um assunto tipicamente, materialmente constitucional. Porque matéria constitucional, propriamente dita, é aquela matéria que gira em torno do poder, Então, a separação dos poderes,
os direitos e garantias individuais, porque ao estabelecer um direito eu limito a atuação desgovernada do poder, né? O voto, tá? São basicamente a organização do Estado, as matérias que giram em torno de poder. Mas isso não importa, porque nós adotamos o critério de constituição formal. Ou seja, se aquele assunto está previsto no texto constitucional, ele tem supremacia, ele é dotado de supremacia e, portanto, merece respeito e, portanto, não pode ser violado, tá? Então é para isso, por isso que nós escrevemos no material assegurar a supremacia formal da Constituição, né? Tudo que está no texto constitucional, ainda que sejam alguns assuntos que não tenham a ver necessariamente com o poder, deve respeito, deve guardar relação de compatibilidade com aqueles assuntos. As leis devem guardar, né, relação de compatibilidade com todos os assuntos que estiverem formalmente previstos no texto constitucional. Texto constitucional que nós estamos tratando, aquele formulado no dia 5 de outubro de 1988, porque estamos tratando de um controle federal. Por isso é o texto de 88, tá certo? Existe também o controle no âmbito estadual. Mas no momento oportuno, nós estudaremos, né, sobre o controle estadual. Tá bom? Bem, qual é o objeto? Lá na tela, ó, qual é o objeto de verificação? Antes de ler, volta aqui para mim para eu dar uma dica, né? O objeto é o seguinte: o parâmetro será sempre o texto constitucional de 88. Estamos falando da Constituição de 88. O objeto é o quê? Pode ser comparado com o texto de 88 para que haja essa verificação se viola ou não. O objeto é o que eu posso levar, né? O que eu posso questionar que não cumpre a Constituição de 88, tá? É o que eu vou comparar com o parâmetro, com o paradigma, que neste caso será a Constituição de 88. No controle estadual, será a Constituição do respectivo Estado. No âmbito federal, que é o que nós estamos tratando, será a Constituição Federal. Então, lá na tela. Todas as normas que encontram fundamento de validade diretamente na Constituição e que firam, né, o texto constitucional. Volte aqui para mim para eu falar um pouquinho também sobre isso, né? Todas as normas que encontrem fundamento de validade diretamente na Constituição e que firam o texto constitucional. Como exemplo, nós podemos falar aquelas normas previstas no artigo 59 da Constituição, uma lei, né? Uma lei complementar, uma lei ordinária, uma emenda constitucional, uma medida provisória. E aí, eu posso dar um exemplo de algo que não encontra o seu fundamento de validade diretamente na Constituição. Por exemplo, um decreto regulamentar. Veja, existe uma lei, mas para que essa lei possa ser aplicada, ela precisa de um regulamento. E existe um decreto que a regulamenta, tá? Um decreto regulamentar. Esse decreto, ele não cria norma abstrata e genérica, até porque nesse momento ele não pode fazer isso. Ele está adstrito ao que diz a lei, de modo que ele vai regulamentá-la. Veja, esse decreto regulamentar, ele não encontra fundamento de validade diretamente na Constituição, mas sim na lei que ele próprio regulamenta. Portanto, se esse decreto violar o texto constitucional, diz o Supremo que não vai caber ação direta de inconstitucionalidade lá no Supremo, não. Porque a primeira violação, ela ocorre em relação à lei. Só de forma indireta é que o decreto atinge a Constituição. Então aqui, né, a violação seria secundária, seria de forma indireta. Aqui, segundo o Supremo, haveria crise de ilegalidade, não de inconstitucionalidade. Portanto, esse decreto não tem essa autonomia. Por outro lado, se estivermos tratando de um decreto autônomo, que de fato cria uma norma abstrata, dentro dele, é possível, existe isso, né? Este decreto, por ser dotado de autonomia, ele materialmente ele é praticamente uma lei, revestido de decreto, mas tem natureza jurídica de lei. Então este decreto, ele poderá ser objeto de controle de constitucionalidade lá no Supremo Tribunal Federal, em regra, tá? Por meio de ADI. Existem outras formas de controlar essa violação indireta do texto constitucional.
Mas eu estou dando aqui este exemplo, né, especificamente da ADI aí, e da regra, né? No direito nós sabemos que toda regra tem a sua própria exceção, mas nós passamos primeiro para depois analisarmos os detalhes e as exceções, tá? Outra coisa importante em relação ao nosso controle de constitucionalidade. É necessário que isto ocorra em um país que adota a Constituição do tipo rígida. O que é mesmo uma Constituição rígida? O que é a rigidez constitucional? Bom, a rigidez tem a ver com o processo de alteração do texto constitucional. Nós temos as constituições, né, rígidas, flexíveis e semirrígidas ou semiflexíveis. Bem, a Constituição rígida, que é a nossa, ela possui um processo de alteração solene, dificultoso, né? Embora tenhamos aí quase, né, mais de 107 aí, emendas constitucionais, nossa Constituição, contando com as emendas de revisão também, né? Nossa Constituição é do tipo rígida, é difícil de alterá-la formalmente. Deve ser observado o processo legislativo da emenda constitucional, previsto lá no artigo 60, né? Tem que passar pelas duas casas, tem que ser votada por 3/5, em 2 turnos, ou seja, né, tem que ser votada 4 vezes e cada votação tem que ser aprovada por 3/5 para que, de fato, a emenda seja aprovada, tá? Então, é a rigidez. E essa rigidez tem a ver com a supremacia, que tem a ver com o controle de constitucionalidade. Naqueles países que adotam constituições flexíveis, que são aquelas que podem, né, ser alteradas pelo mesmo processo legislativo de alteração da lei, não há que se falar em controle de constitucionalidade, porque uma lei posterior consegue alterar o conteúdo da Constituição, é flexível. Se ela for posterior, ela altera. Então não tem por que eu comparar e verificar a constitucionalidade dessa lei, tendo em vista que ela tem força para alterar o conteúdo da Constituição, tá? Então isso tem a ver com a rigidez, né? E, obviamente, que também é pressuposto, tá? Então, são pressupostos do controle de constitucionalidade a existência de uma Constituição rígida, né? E a previsão constitucional específica aqui de um mecanismo de fiscalização da validade das leis. O que é esse mecanismo de fiscalização da validade das leis? O controle de constitucionalidade é justamente o mecanismo que vai fiscalizar a validade das leis, a inconstitucionalidade, se as leis estão ou não de acordo com o texto constitucional, tá? A partir desta ideia, nós temos que lembrar, olha aí na tela, ó, que há algumas formas, né? Formas de inconstitucionalidade, tá? E aí elas podem ocorrer desta maneira. E primeiro, uma inconstitucionalidade por ação, e uma inconstitucionalidade por omissão, tá? Por omissão, ó, lá 4.1, inconstitucionalidade, né? Por ação, e lá pra frente, 4.2, inconstitucionalidade por omissão. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá? O que é isso, né? A inconstitucionalidade por ação. O agir do legislador, do executivo, enfim, a atuação de alguém, por exemplo, produzindo uma lei, esta ação é incompatível com o texto constitucional. Por exemplo, há um projeto que vem previsto no artigo 61, parágrafo 1º da Constituição. Nós sabemos que este artigo traz alguns assuntos que só podem ser iniciados pelo presidente da República, né? E aí nós verificamos que esta lei, que deveria, esse assunto, objeto deste projeto de lei, deveria ter sido iniciado pelo presidente da República, mas quem inicia é um deputado federal. Aqui, a ação do deputado federal em iniciar um projeto de lei que é da competência privativa do presidente, já é tida como inconstitucional. Nós vamos ver que há um vício de inconstitucionalidade formal, né? Porque tem a ver com regras relacionadas à elaboração, tá? Depois nós vamos ver com detalhes este tipo de vício, mas por ação é isso. O agir, o agir de forma incompatível com o texto constitucional,
o agir violando a Constituição é tido como inconstitucional, tá? Olha na tela. Eu coloquei o conceito, né? Ocorre quando a lei ou o ato normativo afronta a Constituição. A elaboração de uma norma em desacordo com a Constituição, por parte do legislador, gera esta inconstitucionalidade por ação. E essa inconstitucionalidade por ação, ela se divide. Ela pode ser material ou formal. O que é inconstitucionalidade material? Pode voltar para mim. Uma lei que violar, que tiver um conteúdo que afronte o texto constitucional, esta lei será declarada materialmente inconstitucional. Por quê? Porque o conteúdo dela viola o conteúdo da Constituição. Exemplo, a pena de morte no Brasil? Em regra não, salvo em caso de guerra declarada. Ok, imaginemos que uma lei traga um outro caso de pena de morte no Brasil. Aquele que faltar 10 dias consecutivos no trabalho está sujeito à pena de morte. Veja, ainda que essa lei tenha sido criada por alguém que tenha competência para tanto, foi iniciada por um membro do Congresso, vamos supor que o presidente tenha sancionado, que ela tenha seguido todo o trâmite do processo legislativo. Pergunto, esta lei, ela poderá permanecer no ordenamento jurídico brasileiro? É claro que não. Esta lei terá de ser declarada materialmente inconstitucional, porque o conteúdo desta lei é incompatível com o conteúdo do texto constitucional. Outro exemplo, uma lei que trate a mulher de forma diferenciada, não para o seu bem, por exemplo, a presidiária, né? Ela tem direito a amamentar o seu filho no presídio. O homem não tem esse direito, até porque ele não amamenta, exceto, né, segurando aí a mamadeira, por exemplo. Então ele não tem esse direito que é dado especificamente à presidiária. Mas vamos supor que a mulher, nas mesmas condições de trabalho, né, atue exatamente igual, não há nenhuma diferença quanto a isso, e mesmo assim é criada uma lei, né, dizendo que a mulher precisa ganhar, no mínimo, 20% a menos que o homem, né? Não existe lei, mas existe na prática essa situação, né? Nós sabemos disso, nós mulheres sabemos disso. E aí eu pergunto, né? É uma lei que pode valer ou não? Não, é uma lei que viola flagrantemente o texto constitucional, que diz que homens e mulheres são iguais perante a lei, que existe essa igualdade, esse princípio. E só vai poder ser relativizado isso em prol, né, de um benefício maior, de uma situação em que é necessária, né, tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida de suas desigualdades, né? Então temos a lei que protege a Maria da Penha. Sim, porque fisicamente, né, é comprovado que a mulher, né, está em desvantagem, né? As questões relacionadas à maternidade, claro, porque isso só ocorre. É uma situação desigual, só ocorre com a mulher, tá? Bem, já esta inconstitucionalidade, ela pode ser, como eu falei, material ou formal. A inconstitucionalidade formal, ela não tem a ver com o conteúdo da norma, mas com o processo legislativo, com o procedimento, com o aspecto formal daquele instituto, de como ela é criada, quem iniciou, por quanto foi votada. Então, olha lá o conceito que eu coloquei para vocês. Esta inconstitucionalidade formal, ela ocorre quando é descumprido algum dos requisitos exigidos para a elaboração de um ato normativo. Há, portanto, vício no processo legislativo. Ok. No processo legislativo. Volte para mim. Agora, se uma das regras, né, existe... O que é o processo legislativo? Que é o segundo tema que mais cai nessa segunda fase da OAB, né? Falei agora há pouco. Questões subjetivas sobre o controle, mais de 60. Questões subjetivas sobre o processo legislativo, quase 30 questões. Então, assim, são os dois temas aí, seguidos depois dos direitos fundamentais, que tem aí pouco mais de 20 questões, são os temas que mais caem na prova da OAB.
Tá? O que é o processo legislativo? É aquele procedimento formal e solene, né, previsto aí no texto constitucional e demais normas, que o projeto de lei tem que passar para que ele se transforme em lei e seja uma lei válida, seja uma lei constitucional, que esteja de acordo com o texto constitucional. Isso é o processo legislativo. Então, qualquer vício nesse procedimento, ele será conhecido como um vício formal de inconstitucionalidade. Ambas, né, tanto a inconstitucionalidade material de conteúdo, quanto a inconstitucionalidade formal de violação de regra de processo legislativo, ambas são protegidas por meio, aliás, são banidas, né, por meio do controle de constitucionalidade, tá? Só que essa inconstitucionalidade formal, ela se divide. Olha lá, o vício formal de inconstitucionalidade, ele pode ser subjetivo ou objetivo. O primeiro, olha lá, subjetivo, sujeito, né, se refere, portanto, a quem começou a iniciativa do projeto. Volte para mim. Vocês vão ler no artigo 61, lá tem as pessoas que podem iniciar os projetos de lei. Um deputado, um senador, o presidente, o Supremo, iniciativa popular, né? Tem lá. Todo mundo que pode iniciar o projeto de lei. Se o projeto de lei for iniciado por alguém que não está lá, opa, vício formal subjetivo, vício relacionado à iniciativa do projeto. Por outro lado, olha lá na tela, existe o vício formal objetivo. Neste caso, a inconstitucionalidade se refere às demais fases do processo legislativo. Por exemplo, né, era um projeto de lei complementar que tinha que ser aprovado por maioria absoluta e foi aprovada por maioria simples, tá? Mas fato é que aquelas normas que não estiverem de acordo com a Constituição, essas normas serão invalidadas, inconstitucionais, e por isso elas deverão ser retiradas do ordenamento jurídico brasileiro. Pode voltar aqui para mim para nós conversarmos mais um pouquinho, tá? Bem, esta inconstitucionalidade formal, nós vimos, se divide em vício formal subjetiva e objetiva, tá? Agora, como eu falei, existe não apenas existem outras divisões, tá? Existem outras, dadas pela doutrina. Eu vou ficar aqui com as mais importantes. Obviamente não dá para falar de todo tipo de inconstitucionalidade aqui, mas basicamente inconstitucionalidade é a violação do texto constitucional. Esta inconstitucionalidade, ela pode ser por ação, por um agir de forma incompatível com o texto da Constituição, de forma inconstitucional, ou ela pode ser por omissão, pelo não agir. O não agir quando deveria é tido como inconstitucional. A abstenção, quando deve haver aí uma ação, uma conduta em legislar, esse não agir, significa muitas vezes que o Congresso Nacional está em mora, em atraso. Então, a inconstitucionalidade pode ser também por omissão. Vamos na tela para verificar o que é isso. Verifica-se a inconstitucionalidade por omissão quando uma norma constitucional de eficácia limitada, ou seja, aquela que depende de regulamentação para produzir efeitos, não é regulamentada. Por conta dessa omissão, o exercício do direito nela previsto fica impedido. Volte para mim. O que é isso, né? Bom, nós temos as normas constitucionais, basicamente, normas de eficácia plena, contida e limitada. As plenas, né? As normas de eficácia plena são aquelas que por si só produzem a plenitude de seus efeitos. Elas não dependem de lei para regulamentá-las e, pelo contrário, elas não admitem lei que restringe o seu conteúdo. Estas normas não. As normas contidas, elas não dependem de lei. Elas, num primeiro momento, em princípio, elas são iguais às normas de eficácia plena, tá? Mas elas admitem que leis restringam, né, o seu conteúdo. Então, é possível. Por exemplo, liberdade de profissão. É livre qualquer ofício, trabalho, ofício ou profissão, vírgula, atendidas as qualificações que a lei estabelecer, se estabelecer. Nós sabemos, tem o Estatuto da OAB, que exige a sua aprovação para que você possa exercer a advocacia, né? Então, é um exemplo. E as normas de eficácia limitada? O que é que vocês vão lembrar, né? As normas de eficácia limitada,
Nós temos as programáticas, né? As de princípio institutivo, nós sabemos. Mas, basicamente, são aquelas que trazem uma regra, um direito, mas que o exercício daquilo que está previsto, a aplicabilidade mesmo, né? A execução daquilo que ela garante está condicionada à regulamentação, à atuação infraconstitucional, à interposição do legislador no sentido de complementá-la, no sentido de regulamentá-la. Mas, se há uma inconstitucionalidade por omissão, se há uma norma de eficácia limitada trazendo um direito, há também um comando implícito ao legislativo no seguinte sentido: faça a lei, o direito eu trouxe, mas o exercício está condicionado à feitura da lei. Se ele não faz, quando deveria, isso também é considerado inconstitucional e é uma inconstitucionalidade por omissão. O seu não agir é tido como inconstitucional. Olha lá na tela, a gente já até falou sobre ela, né? Omissão. E eu deixei aí uma dica, né? As leis, gente, elas são dotadas de uma presunção de constitucionalidade, de modo que elas devem ser utilizadas, né? Que devem ser utilizadas técnicas, que eu vou falar depois para vocês, a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, com o objetivo de evitar a declaração de inconstitucionalidade. Vale lembrar que essa presunção é uma presunção relativa, iuris tantum, que admite prova em contrário, não é uma presunção absoluta, né? Iuri et de iure, que não admitiria aí prova em contrário, tá? Mais umas observações interessantes que eu quero deixar para vocês é que há necessidade de que a Constituição ela outorgue competência para algum órgão ou órgãos, né? Que independentemente do órgão que foi encarregado de produzir a norma, fiscalize se essa norma inferior está ou não contrariando o seu texto, com a finalidade de retirá-lo do ordenamento jurídico e reestabelecer a harmonia do texto do ordenamento jurídico. E sempre volte para mim que esse órgão que a Constituição estabeleceu, né? Há necessidade de ela estabelecer um órgão que vai fiscalizar, que não é o órgão necessariamente que está criando a lei, mas um outro órgão. E sempre que esse órgão, né, competente em realizar este confronto, esta comparação da lei com a Constituição, do ato normativo com a Constituição, quando esse órgão estiver fazendo isso, ele estará controlando a constitucionalidade das leis, tá? Ele estará fazendo isso, né? E a finalidade deste controle de constitucionalidade realizado por esse órgão, né? Além de assegurar a supremacia, vai garantir, né, a base do nosso Estado democrático de direito. Só há um Estado democrático de direito se nós temos, né, tivermos uma Constituição cidadã, como nós temos, uma Constituição promulgada, uma Constituição que foi fruto do processo de redemocratização do país, e Constituição essa que, se não for respeitada ou não for cumprida, exista um mecanismo para fazer valer esse texto constitucional, o respeito ao texto constitucional. Então, é a base, né, do Estado democrático de direito. O controle também, gente, ele é a base da separação dos poderes. Porque se eu admito que alguém que não tem a função típica, por exemplo, de legislar, nem atípica em determinada situação, usurpe a competência do outro, invada, né? É possível a verificação disso, para assegurar a separação dos poderes. Também é uma garantia de que os direitos fundamentais serão protegidos. Porque, veja, se eu tenho uma Constituição que estabelece um extenso rol de direitos e garantias fundamentais, são 78 incisos do artigo 5º, e lá o rol é meramente exemplificativo. Nós sabemos que há direitos espalhados por todo o ordenamento jurídico, inclusive em tratados internacionais, dos quais o Brasil faz parte. Agora, de que adianta eu ter uma Constituição que contém um rol extenso de garantias, direitos e garantias fundamentais, se eu não tiver um mecanismo para protegê-la? Se eu não protejo a Constituição, por consequência, eu não estou protegendo direitos e garantias fundamentais. Estou autorizando, ainda que implicitamente,
a violação a tais direitos. Entenderam? Então, a ideia, né, de assegurar o controle é justamente proteger também esses direitos e garantias, né? E, além disso, ela tem a ver com a rigidez e assegura a supremacia, tá? Mas um detalhe importante do controle. Gente, o que significa? Aliás, quais são os sistemas de controle? Porque eu acabei de falar que a Constituição estabelece órgãos, né, para controlar a constitucionalidade. Como é que são feitos? Como é que são esses sistemas de controle? Olha lá na tela. O controle ele pode ser um controle político, um controle jurisdicional e um controle misto, tá? O que é, professora, controle político? Político é aquele controle, gente, feito, né, por órgãos externos, por um órgão que não faz parte do poder judiciário, tá? Já o controle jurisdicional é aquele feito pelo poder judiciário. E é o caso do Brasil, com algumas exceções. Então, sim, no Brasil, o controle de constitucionalidade ele é nitidamente jurisdicional. Mas nós temos aí situações em que esse controle ele é feito por órgãos externos ao Poder Judiciário, tá? E o controle misto, que é aquele feito pelo Judiciário e por outros órgãos que não fazem parte desse poder. Pode voltar aqui para mim. Então, nós, aqui no Brasil, nós trabalhamos basicamente com controle jurisdicional. Normalmente, quem faz esse controle, de fato, é o Poder Judiciário. Mas nós temos algumas situações importantes em que o controle não é feito pelo Poder Judiciário, né? Podemos falar, inclusive, em controle político, por órgãos externos ao Poder Judiciário, e que são relevantes. Em especial, no momento de prevenir que haja uma violação ao texto constitucional, mas também em outras hipóteses. E aí, a primeira hipótese, né, volta lá para a tela, que eu vou falar de sistemas, né, que fogem de controle feito por órgão que não faz parte do Poder Judiciário. A primeira exceção, né, então é uma exceção ao sistema jurisdicional. Esta primeira exceção que eu vou falar, até porque, volte para mim, praticamente todas essas exceções já foram objeto de questionamento na segunda fase da UAB em Direito Constitucional, praticamente todas. A primeira diz respeito ao artigo 66, parágrafo 1º da Constituição. Aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós chamamos de veto jurídico. O que é isso? Daqui a pouco, na classificação do controle quanto ao momento em que ele é realizado, nós vamos verificar que é possível que ele seja feito de forma prévia, preventiva, ou de forma posterior ou repressiva. Este controle de forma prévia, ele tem por condão evitar que um projeto de lei que fira a Constituição se transforme em lei, tá? Este é o objetivo. E dos mecanismos de evitar, de prevenir, é um mecanismo que está nas mãos do Poder Executivo, que é por meio do chamado veto jurídico. Lá no artigo 66, uma das fases as fases finais, né, do processo legislativo, o projeto de lei vai para o presidente. E o presidente ele pode ou sancionar ou vetar, né? E quando ele veta, ele pode fazer isso por dois motivos. Não é qualquer. Ele não pode vetar porque ele quer. Isso não. Ele pode vetar porque ele entende que o projeto é contrário ao interesse público. Ou ele pode vetar porque ele entende que o projeto fere o texto constitucional. A primeira hipótese, um veto contrário, um projeto contrário ao interesse público, nós estaremos diante do chamado veto político. Isso não é controle de constitucionalidade. É contrariedade ao interesse público, algo político. Por outro lado, na segunda hipótese, quando o presidente veta um projeto de lei, porque o projeto é inconstitucional, veja, aqui ele está controlando a constitucionalidade deste projeto. Ele está evitando que um projeto de lei que fira a Constituição se transforme em lei. Ok? Está evitando que um projeto que fira a Constituição se transforme em lei. Este é um exemplo, né? De exceção
ao sistema jurisdicional de controle, tá? Mas existem outras exceções, professoras? Existem. Nós estamos aqui para tratá-las, até porque, como eu comentei, elas, né, já foram objeto de questionamento no exame de ordem, na segunda fase. E você está aqui para isso, para ser aprovado lá na segunda fase de direito constitucional. Bem, o chefe do Poder Executivo, e isso vai valer tanto para os prefeitos, né, como para os governadores, como o presidente da República. Então, não é só o presidente da República, estou falando de presidente da República, falando de governadores, estou falando de prefeitos, os chefes dos executivos, federal, estadual e municipal, eles podem determinar que seus subordinados não cumprem uma determinada lei. Vocês acreditam nisso? É. Qual o argumento para isso? De que a lei é inconstitucional, de que a lei viola o texto constitucional de 88. É uma prerrogativa dada ao chefe do executivo, não escrita, não está no texto constitucional. A jurisprudência dá a ele, aos chefes, a eles, aos chefes do executivo, essa prerrogativa, né, de não aplicar, de mandar seus subordinados não aplicarem a lei, porque ela é flagrantemente inconstitucional. Agora, há quem entenda, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes, que se o chefe do executivo fizer isso, ele tem que imediatamente propor ação direta de inconstitucionalidade, né, o presidente ou o governador. Porque eles são legitimados ativos à propositura das ações do controle de constitucionalidade. Então, se ele está dizendo para não aplicar porque é inconstitucional, quem que vai dar a palavra final sobre isso, se é ou não inconstitucional, é o STF. Mas como? Se ele for provocado. Portanto, ele pode agir, né? O presidente teria que propor, já que ele é legitimado ativo, uma ação direta de inconstitucionalidade, tá? Lá, diretamente no Supremo Tribunal Federal. Enfim, essas são duas exceções, mas tem mais. A terceira exceção, ela diz respeito à CCJ. Então, nós vamos ver daqui a pouco, mais uma vez, que o controle quanto ao momento, ele pode ser prévio ou posterior. Prévio à lei, ou seja, o controle feito sobre o próprio projeto de lei, tá? Ou posterior, porque não teve jeito, a lei foi aprovada, entrou em vigor, e ele quer declarar esta lei inconstitucional. Ok, dentro ainda da análise do controle prévio, vimos que o presidente pode vetar, ou esse controle prévio pode ser feito pelo próprio Poder Judiciário, pelo Poder Legislativo. Retificando, esse controle pode ser feito pelo próprio Poder Legislativo. O Poder Legislativo tem uma comissão chamada CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Essa comissão vai dar um parecer, e que se for unânime o parecer da CCJ, ele é terminativo, ele põe fim ao processo. O projeto de lei vai ser arquivado. E ele pode dar um parecer dizendo que a lei não respeita o texto constitucional, está em desacordo com o texto constitucional. Ok, esta ação, né, da CCJ, ela declara de antemão que o projeto de lei é inconstitucional e ele sequer tem andamento, né, o projeto. De modo que é um exemplo, né, de controle realizado por alguém de fora do Poder Judiciário. É uma exceção àquilo que nós chamamos do controle jurisdicional, né? Isso feito, tá lá, se vocês quiserem olhar, no artigo 101, parágrafo 1º, né? Posso até colocar para vocês aqui na tela. Olha lá, né? Deixa eu só colocar aqui a cor da caneta. Artigo 101, tá? Parágrafo 1º. E artigo 254, só para que saibam, né? Do Regimento Interno do Senado Federal. Podem dar uma olhada, tá? No Regimento Interno do Senado Federal. Volte para mim. Tem um detalhezinho que o parecer da CCJ, para ser terminativo, ele tem que ser unânime, tá? Porque se não for unânime, cabe aí recurso, né? Por um décimo dos membros da casa, né? Então, cabe esse recurso, é possível, mas estamos partindo da premissa de que esse parecer foi unânime, tá? Mais uma exceção a esse sistema jurisdicional que vocês precisam saber. O artigo 49 da nossa Constituição, inciso 5º, né? Ele diz que o Congresso Nacional pode sustar os atos normativos do Executivo que executem
do poder regulamentar. Seria aí um controle de legalidade, tá? Mas nós precisamos lembrar que também é possível que o Congresso Nacional, se o presidente... Você sabe que existe uma lei chamada Lei Delegada. É uma lei que o presidente cria mediante autorização do Congresso, que se materializa por meio de resolução. Mas o Congresso, ao autorizar o presidente, ele vai estabelecer limites, dizendo, presidente, você pode legislar, mas só daqui até aqui, tá? Se o presidente excede, veja, o Congresso pode sustar, né, essa parte que excedeu. E como a lei delegada, ela tem fundamento direto no texto constitucional, quando o Congresso está fazendo isso, ele está fazendo controle de constitucionalidade, de natureza prévia, sim, mas está fazendo, sim, controle de constitucionalidade. Ok? Outra coisa importante, que eu comentei já, né, é que o decreto, nós teremos que verificar a natureza do decreto para saber se ele poderá ser questionado lá no STF por meio de ação direta de inconstitucionalidade. Se for um decreto autônomo, né, que de fato criou uma norma, né, ele poderá ser questionado no STF. Caso contrário, não. E nós precisamos, porque basicamente são as normas primárias, né, que podem ser objetos de controle no Supremo. Agora, além disso, tem também, vou colocar aí para vocês, aqui na tela, ó, pode colocar aqui, acho que já tá, né? A súmula antiga, mas a súmula 347 do STF. O que essa súmula 347 do STF nos ensina, né? Que o Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, ele pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público. Isso significa dizer o quê? Que ele pode, o TCU, rejeitar determinada conta ao argumento de que ela se baseia numa lei inconstitucional, tá? É uma forma de controlar a constitucionalidade das leis. Mas sobre isso, né, vocês devem ler aí os artigos 70 a 75 da nossa Constituição, tá? Lê também outra súmulazinha aqui, a súmula 653, 653, deixa eu pôr lá para cá, tá? Súmula 653, também do STF, tá? Para aprofundar um pouquinho mais essa questão do Tribunal de Contas, tá? Há quem entenda, né? Que essa súmula não poderia prevalecer, mas são decisões monocráticas e não há aí uma decisão específica do plenário sobre o assunto, tá? Então, vamos voltar aqui para mais um slide. Então, agora, volte para mim, né? Colocadas essas premissas sobre o controle, nós precisamos classificá-lo quanto ao momento em que ele é realizado. Mas muitas das informações nós já vimos, agora com a explicação. Então, só vou concretizá-las aqui com o slide que eu já preparei para vocês. Então, quanto ao momento em que nós realizamos o controle de constitucionalidade, ele pode ser classificado aí em duas espécies. Olha lá, falamos em controle prévio, também chamado de preventivo, e podemos falar em controle posterior ou repressivo, tá? O controle prévio ou preventivo é feito quando o ato normativo impugnado ainda não está em vigor. Ele visa evitar que um projeto de lei que fira a Constituição se transforme em lei. É feito o controle, portanto, no projeto de lei. Não é na lei. Volte para mim. Não é na lei, mas naquilo que a antecede. Então, o controle é feito sobre o projeto de lei. Sim? Não na lei, mas naquilo que a antecede. Ok. Quem que normalmente faz? Nós vimos agora há pouco, né? A CCJ, olha aí na tela, a Comissão de Constituição e Justiça, e o Poder Executivo, por meio do veto jurídico, previsto no parágrafo 1º do artigo 66 da Constituição. Por outro lado, nós temos aquilo que chamamos de controle posterior ou repressivo. Esse controle é feito quando o ato normativo eivado de vício de inconstitucionalidade já foi produzido. Portanto, na própria lei ou no ato normativo.
Normalmente, esse controle é jurisdicional, ele é feito pelo Poder Judiciário por meio do controle difuso ou do controle concentrado. Volte aqui para mim. O controle é prévio, porque, veja, é melhor prevenir que remediar. É melhor evitar que um projeto de lei que fira a Constituição se transforme em lei. Agora, se ele já se transformou em lei, não dá mais para prevenir. Alguém terá de posteriormente, por isso controle posterior, posterior ao projeto. Não deu para salvar, não deu para prevenir. Alguém terá de posteriormente reprimir o vício de inconstitucionalidade. Por isso, controle repressivo, porque vai reprimir o vício de inconstitucionalidade existente. Esse alguém, normalmente, é o poder judiciário. Aqui, normalmente, e age mediante provocação, nós falamos em controle jurisdicional, feito pelo poder judiciário, basicamente, por duas vias, pela via do controle difuso e pela via do controle concentrado. Pergunto, será que há exceção? Será que há possibilidade, por exemplo, do legislativo, que normalmente previne, exemplo lá por meio da CCJ, ou o executivo, né, que veta juridicamente quando ele verifica que a lei é incompatível, que o projeto de lei é incompatível com a Constituição? Será que é possível que esses reprimam, façam controle posterior? Ou até mesmo que o Poder Judiciário, que normalmente reprime, faça controle prévio ou preventivo? Será? Bom, deixo a pergunta para abordar com vocês após o intervalo. Peço que pense, peço que olhem o material e volte para nós resolvermos essa questão juntos, tá certo? Um abraço e até já!
Olá, meus queridos alunos, de volta com Direito Constitucional, segunda fase da UAB. Pensaram? Qual é a resposta? Aliás, lembram da pergunta, né? Nós falamos que, em regra, o controle de constitucionalidade prévio é feito pelo Poder Legislativo, por meio da CCJ, e pelo Poder Executivo, por meio do veto jurídico. E o controle posterior ou repressivo é feito pelo Poder Judiciário. Eu perguntei, será que há exceção? Será que é possível que, por exemplo, o judiciário previna e o legislativo reprima? Sim, é possível. Vou dar aí alguns exemplos. Imaginemos que esteja tramitando no Congresso Nacional uma PEC. O que é mesmo uma PEC? Olha lá, hein? Já estamos na metade do caminho, já tem que saber. É uma proposta de emenda constitucional. Vamos supor que esteja tramitando no Congresso Nacional uma PEC, uma proposta de emenda que tenda a abolir uma das cláusulas pétreas. Será que pode? Não. O artigo 60, parágrafo 4º diz que a mera tramitação de proposta de emenda que tenda a abolir cláusula pétrea já é inconstitucional. E ele diz o seguinte, que não é necessário que aquela proposta se transforme em emenda para que a inconstitucionalidade exista. A tramitação de algo que visa abolir cláusula pétrea, a tramitação já é inconstitucional. Então, os parlamentares, que obviamente não aqueles que propuseram, que estão participando, que estão querendo a aprovação desta PEC, mas os parlamentares que não participam desta elaboração, eles, por conta do direito líquido e certo que eles têm ao devido processo legislativo, esses parlamentares, né, eles têm o direito líquido e certo ao devido processo legislativo, eles podem impetrar mandado de segurança diretamente no Supremo Tribunal Federal, falando assim, ô Supremo, o pessoal aqui embaixo está tentando, os meus colegas, por sinal, eles estão tentando aprovar uma PEC que vai abolir cláusulas pétreas. Estamos apavorados e impetramos esse mandado de segurança para que você, Supremo, nos ajude, mandando parar tudo, mandando obstar o andamento, a tramitação desta PEC. Veja, quem é que vai mandar parar? O Poder Judiciário, Supremo Tribunal Federal. Já existe a PEC? Já existe, mas não é emenda, é uma proposta de emenda. Portanto, eu pergunto, o controle é posterior ou é prévio? É prévio. É em relação não à emenda, mas aquilo que a antecede. Aquilo que antecede a lei é o projeto de lei. Aquilo que antecede a emenda é a proposta de emenda. Então, é um controle, é um exemplo do Poder Judiciário fazendo controle prévio ou preventivo, tá? Tá aí, né? Coloquei aí no seu material. Esta primeira exceção, tá? Mas eu pergunto, volte para mim. Será que há possibilidade do Poder Legislativo, que normalmente previne, reprimir o vício de inconstitucionalidade existente? Será que dá para o Poder Judiciário fazer controle posterior ou repressivo? Sim, sim. Imaginemos, mais uma vez, que o presidente da República tenha solicitado autorização do Congresso Nacional para ele elaborar uma lei delegada. Então, ele pediu esta delegação ao Congresso, o Congresso deu, concretizou isso por meio de resolução, porque é um instrumento que a Constituição menciona que deve ser, ou seja, a delegação do Congresso para que o presidente crie a lei delegada, deve ser feita por meio de resolução. Resolução esta, lá no artigo 68, essa regra, né? Que vai estabelecer os limites da delegação, até que ponto o presidente pode legislar, vai estabelecer limites. Imaginemos que o presidente tenha recebido essa autorização, e aí ele vai legislar. Ok, ele vai legislar e ele cria algo
que vai além dos limites estabelecidos na resolução. Ele aproveita a oportunidade que está tendo de criar uma norma abstrata e genérica, tendo em vista que a função típica dele não é esta, ele administra o poder executivo todo, a função dele é administrativa, não é legislativa, só de forma excepcional, de forma atípica, por exemplo, ao criar medida provisória, mas aí ele vai ter que demonstrar relevância e urgência. Então vamos supor que ele utilize esse argumento da autorização do Congresso para criar uma lei delegada, só que ele exceda, ele vai além. Ele não respeite os limites da delegação. O que o Congresso de olho pode falar? Epa! Pra cima de mim não, presidente. Essa partezinha da lei delegada, ela extrapolou os limites da resolução. E, portanto, não é possível você fazer esta lei delegada nesses termos, né? Então, ele está controlando a constitucionalidade da lei delegada. Quem? O Congresso Nacional. E de forma repressiva. Por quê? Porque a lei delegada já existe. Então, não é mais um controle prévio ou posterior, é um controle repressivo. Realizado por quem? Pelo Poder Legislativo. Tudo bem até aqui? Agora, eu vou falar de algumas regras também importantes relacionadas ao controle e que nós precisamos aprendê-las antes de entrar na regra do controle jurisdicional. Então, só recapitulando, nós vimos um quadro, nós vimos algumas noções, né, aspectos gerais do controle, que são basilares, que servem de alicerce para responder às questões de controle, e precisamos aprofundar. Claro que teremos que entrar, né, no controle jurisdicional realizado pelo Poder Judiciário de forma posterior e pelas vias, né, a chamada via do controle concentrado no STF e pela via do controle difuso, tá? Temos essas duas vias aí. Ok, mas antes disso, eu preciso ainda continuar na formação desse alicerce, até porque se essa base não estiver bem feita, bem sustentada, a compreensão das ações do controle, ADI, ADC, ADPF, né, ficará prejudicada. Então, preciso primeiro analisar com vocês esta estrutura. Então, tem um slide aí que vai nos ajudar, um slide em branco, para que eu vá escrevendo, né, coisas que reputo importante. Bom, estudar este controle de constitucionalidade, ele implica, basicamente, 3 coisas, né? Primeira coisa que nós temos que verificar, além de toda essa teoria geral, é quais órgãos, vamos ver se o dedinho aqui vai, aquela canetinha, ela tá por aqui, será? Vamos ver, senão vai, aqui, tá aqui. Quais órgãos, né? Tem a canetinha específica para não ficar tão horrorosa a letra, né? Quais órgãos do nosso Estado, tá? Do nosso Estado, tem competência, quais órgãos, né? Tem competência para declarar a inconstitucionalidade. Quais órgãos têm competência para declarar a inconstitucionalidade? De leis, atos, né? Condutas mesmo. Quais órgãos? Volte para mim. Então, este é o primeiro aspecto, porque eu preciso entender o que é o controle, para que ele serve, mas quem pode fazer isso? Bom, vimos agora há pouco que, a depender do momento em que ele é realizado, algumas pessoas farão, né? O legislativo, o CCJ, no controle prévio, o judiciário no veto jurídico, enfim. Mas como o nosso controle é basicamente jurisdicional, o controle posterior, feito na própria lei, depois de que já foi criada e de forma incompatível com a Constituição, ok? Ele é basicamente jurisdicional, dentro lá do Poder Judiciário, quem é que pode fazer controle de constitucionalidade, entendeu? Para verificar isso, nós vamos ter que analisar a questão da competência, né? Mas assim, num primeiro momento, nós podemos traçar um norte, tá? Esse controle, quando é realizado de forma concentrada, abstrata, só há 2 órgãos específicos, jurisdicionais, né, que podem fazer controle concentrado.
que eu vou já explicar o que é o controle concentrado, mas antes disso, só há 2 órgãos, porque nós só temos 2 tipos de Constituição no nosso país. Nós temos a Constituição Federal e as Constituições estaduais. Ambas devem ser respeitadas. Mas veja, quem analisa se a federal está sendo ou não respeitada é quem guardeia. Quem é o guardião da Constituição? Supremo Tribunal Federal. Então, no âmbito federal, o órgão que faz o controle é o Supremo Tribunal Federal. O controle é abstrato, da lei em tese, tá? Já no âmbito estadual, como nós vimos que temos constituições estaduais, veja, dentro do Poder Judiciário, qual será o órgão julgador que tem mais afinidade e familiaridade com o texto constitucional do seu estado? Porque você acha que o juiz aqui de São Paulo conhece com profundidade a Constituição do Rio Grande do Sul ou a sua Constituição aí de Santa Catarina? Ou a Constituição do Estado do Pará? Você acha? Claro que não. Claro que não. Então, o órgão competente para analisar se a Constituição do seu estado está sendo ou não respeitada, foi ou não cumprida, é, obviamente, o Tribunal de Justiça do seu respectivo estado. Ele aplica a Constituição estadual o tempo todo. Até porque o regionalismo e as peculiaridades geográficas, históricas, estratégicas, todo tipo de peculiaridade estadual impõe ao judiciário a análise de ações pertinentes àquele estado, temas específicos. Eu não vou discutir, né, direito à saúde, até o próprio direito à saúde, eu vou dar um exemplo, né? No Nordeste é uma coisa, no Sudeste é outra, né? As doenças, né, as crises que ocorrem em cada país, de cada estado, né, tem as suas peculiaridades. Então, obviamente que o controle estadual ele é feito pelo órgão do Poder Judiciário Estadual, Tribunal de Justiça, tá? Então, mas além disso, o que mais que eu preciso estudar? Olha lá, aqui na tela, ó. Segundo item que estudar o controle implica, né, é conhecer em que espécies de procedimentos e normas. Agora tá começando. Aqui tem que praticar, viu? Para escrever com uma letrinha assim, legível, tem que praticar. Em que espécie de procedimentos as normas e condutas poderão ser declaradas inconstitucionais. Poderão ser declaradas inconstitucionais. Em que espécie aí de procedimentos, normas, as normas poderão ser declaradas inconstitucionais? Volte para mim. Existem mecanismos próprios que devem ser respeitados para que sejam feitos, para que seja feito o controle de constitucionalidade, tanto prévio quanto posterior. Então, a regra própria, o procedimento do julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, nós vamos ter que ler a Lei 9868 de 99, que é a lei que regulamenta a ADI, ADC, DI genérica, ADC, ADI por omissão, ação direta de inconstitucionalidade. Quais são essas espécies de procedimentos? Precisamos conhecê-los. Porque apenas por meio do respeito a esses procedimentos é que as normas e condutas poderão ser declaradas inconstitucionais. Por mais que sejam inconstitucionais, eu não posso me valer da declaração de inconstitucionalidade para praticar outra inconstitucionalidade, desrespeitando o procedimento da própria ação direta, do julgamento, do processo e julgamento da própria ação direta de inconstitucionalidade, entenderam? Entenderam o questionamento? Existem procedimentos específicos para que se declare uma lei inconstitucional. Se eu, né, sob o argumento de que preciso declarar essa lei inconstitucional, atropelo e não respeito esses procedimentos, eu estou praticando uma inconstitucionalidade. E aí eu não posso, né?
É como dizer uma coisa pro outro e fazer outra, né? Então, você vai lá, filho, você não pode fumar, mas você tá o dia inteiro lá fumando, né? O exemplo não é a melhor forma, né, de educar, é a única, né? Então, é isso. Eu não posso alegar a inconstitucionalidade de uma norma praticando outra inconstitucionalidade, ou seja, desrespeitando um procedimento, né? Então, é isso aí. Mas, olha lá, mais um item lá na tela, ó. Mais um item. Terceira coisa que o controle implica, que você conheça, né? É quais são os efeitos, né? Quais os efeitos da declaração de inconstitucionalidade de uma norma? Quais os efeitos da declaração de inconstitucionalidade de uma norma? Pode voltar para mim. Se uma norma for declarada inconstitucional, ela será declarada para quem? Para todos? Será declarada num caso concreto só para aquelas partes que propuseram a ação? Será que o judiciário vai ter que cumprir essa declaração de inconstitucionalidade? Será que a administração pública, será que a prefeitura tem que respeitar uma decisão pela inconstitucionalidade de uma lei dada pelo Supremo Tribunal Federal? Será que o Poder Legislativo, quando vai criar a sua lei, tem que respeitar a decisão do STF? Ou ele pode inovar? Eu preciso saber quais os efeitos desta declaração de inconstitucionalidade e quem ela atinge, quem ela abrange, né? Bem, e aí, para que eu analise todos esses três questionamentos, eu preciso lembrar, aí na tela, já coloquei um slide novo, vamos ver se até o final da aula a letra melhora, mas eu vou tentar, né? Nós temos de lembrar de algumas premissas, né? E a primeira premissa importante é que existe uma presunção de constitucionalidade das leis. Presunção de constitucionalidade das leis. O que é isso? Presunção de constitucionalidade das leis. Só a lei pode impor ao indivíduo a obrigação de fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Pode para mim. Não existe lá o artigo 5º, inciso 2º da Constituição? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Só a lei. E por que será que só essas espécies legislativas primárias podem impor uma obrigação a alguém? E por que será que essas leis presumem-se constitucionais? Porque é o seguinte, as pessoas que criam essas leis, elas foram eleitas para isso. Todo poder emana do povo, que o exerce diretamente, plebiscito, referendo, iniciativa popular de leis, ação popular, ou indiretamente, por meio de representantes eleitos. Então veja, as pessoas que fazem a lei, por isso aquela afirmação, né, que o povo tem exatamente as leis que deseja, pois são elaboradas em seu nome. Por isso a importância no momento do voto. Porque nós temos as leis que merecemos. Nós temos as leis produzidas por aqueles que nós colocamos no poder. E se ele está exercendo o poder em meu nome, veja, eu confiei nele no momento do meu voto. E a presunção é de que a lei feita por ele, mas em meu nome, presta atenção, a lei feita por ele, mas em meu nome, porque ele só pode fazer em meu nome, ele não pode fazer em nome dele, é a função que ele exerce. A lei que ele produziu em meu nome, presume-se que ela esteja de acordo com a Constituição. Até porque eu, povo, não tenho interesse algum em fazer algo que viole a Constituição, porque a Constituição é quem me protege.
A Constituição é que me protege do abuso arbitrário, do excesso do poder, da atuação desgovernada do poder. É o texto constitucional quem pode me proteger. Portanto, obviamente, eu não faria uma lei que violasse esse instrumento maior que foi criado de maneira popular para me proteger. E é por isso. É que como na prática há uma distorção total, fica mais difícil de entender o direito constitucional. Porque nós sabemos que as leis são aprovadas em prol de interesses particulares, interesses de grandes empresas, interesses econômicos. Então, a presunção seria justamente ao contrário. Presunção de que essas leis, obviamente uma lei criada com interesse econômico ou interesse de alguma empresa específica, não é uma lei constitucional. Pelo contrário, é uma lei inconstitucional. Seria constitucional se ela prestigiasse o interesse de quem é o detentor do poder, ou seja, do povo. Mas o fundamento dessa presunção é justamente isso, né? Que ela é criada pelos princípios democrático e republicano. Nós elegemos as pessoas que criam essas leis, né? E, portanto, elas exercem o poder que é nosso, em nosso nome, e, em regra, de forma compatível com o texto constitucional, tá? Então, se há uma presunção de constitucionalidade das leis, eu pergunto a vocês, a declaração de inconstitucionalidade de uma lei é regra ou é exceção? Obviamente que a resposta é a declaração de inconstitucionalidade é exceção. É medida excepcional. Por quê? Porque a presunção existe, é uma presunção relativa, não é uma presunção absoluta, porque daí também seria demais. Somos seres humanos. Embora nós tivéssemos delegado o poder a eles por meio do voto, eles continuam sendo seres humanos, falíveis, seres errantes, o tempo todo errando, né? Então, veja, é uma presunção relativa, que admite prova em contrário, ok. Mas eu pergunto a vocês, quando que eu posso declarar a inconstitucionalidade? Apenas de forma excepcional. É medida excepcional e precisa, portanto, de fundamentação. Não pode o juiz declarar a inconstitucionalidade, proclamar a inconstitucionalidade de uma norma sem fundamentar, sem dizer por que está declarando inconstitucional. A mesma coisa quando o presidente da República vai vetar um projeto de lei. Ele não pode vetar, o projeto é inconstitucional. Por quê? Porque ele viola a Constituição. Ele pode fazer isso? Claro que não. Ele vai ter que ser expresso. O projeto é inconstitucional porque fere o princípio da igualdade previsto no artigo 5º, que trata que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Portanto, essa regra que estabeleceu que a mulher deve receber 30% a menos que os homens é uma regra que afronta frontalmente o artigo 5º da nossa Constituição. Ele tem que dizer por quê. O juiz também, ao fundamentar a sua decisão pela inconstitucionalidade, ele tem que colocar, né, os motivos, o fato, a subsunção, né, a situação violadora do texto constitucional. Tudo bem? Bem, como medida excepcional, nós temos que lembrar que o Supremo Tribunal Federal ele tem alguns recursos, alguns mecanismos, algumas técnicas de interpretação que eu já adianto, se você quiser ler, elas estão previstas no artigo 27 da Lei 9868, existem outros artigos também de modulação dos efeitos, mas o Supremo tem algumas técnicas que ele pode utilizar para tentar salvar a norma. Então, em vez dele já de cara, né, declarar a norma inconstitucional, ele pode se valer dessas técnicas chamadas interpretação conforme a Constituição. Não precisa entender ainda, mas já conheça. Já escute o nome porque ela cai na sua prova. Interpretação conforme a Constituição e declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de textos, tá? Sem redução de texto. Interpretação conforme a Constituição e declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto. Veremos isso mais adiante, mas já fique aqui esta noção, porque isto já foi objeto de questionamento na sua prova e você pode fazer uma leitura em casa sobre o assunto. Agora,
O que é inconstitucionalidade? Nós vimos, né, que é aquela ação ou omissão, vimos até as formas, né, que ofende, né, no todo ou em parte, porque a inconstitucionalidade, gente, ela não precisa ser, a lei, ela não precisa, o Supremo não precisa declarar a lei toda inconstitucional. Ele pode declarar parte da lei inconstitucional sem problema algum. E o detalhe é que quando o Supremo Tribunal Federal vai declarar a inconstitucionalidade de algo, quando o Supremo faz isso, ele pode declarar inconstitucional, inclusive, uma palavra da lei. Ele não está adstrito a uma quantidade mínima. Como o presidente da República, quando vai exercer lá o veto, ele não pode vetar uma palavra da lei. O veto parcial também existe, mas existe um conteúdo mínimo previsto no texto constitucional para que o presidente exerça esse veto parcial, que é o texto de uma linha. O presidente pode vetar a lei toda, alguns artigos, alguns parágrafos, alguns incisos, sim. Mas o mínimo é o texto de uma linha. Ele não pode vetar uma palavra. Agora, a inconstitucionalidade pode. O Supremo pode declarar inconstitucional apenas uma palavra, tá? Bem, em suma, aqui na tela, olha lá. Qualquer manifestação que ofende no todo ou em parte a Constituição, né? Qualquer manifestação de quem? Qualquer manifestação do poder público ou até mesmo de quem, né, exerce esse poder público por delegação, atribuições públicas, né, comissivas ou omissivas, em desrespeito ao texto constitucional, qualquer manifestação pode ser declarada, pode ser tida como inconstitucional. Ok? Agora, tem uma coisa importante que eu quero conversar com vocês. Volte aqui para mim, né? O que será que pode ser levado ao Supremo por meio do controle de constitucionalidade? Eu já inaugurei o tema, falei do objeto. Primeiro slide, um dos primeiros slides que eu mostrei em relação ao controle. Falei que o objeto, né? Qualquer norma originária, né? Aliás, qualquer norma que primária, originária não, tá? Que encontre o seu fundamento de validade diretamente no texto da Constituição, artigo 59 tem alguns exemplos, mas não só, tá? E que viole o texto constitucional, tá? Essa é a regra do objeto. Mas nós temos aqui alguns questionamentos que também já foram recorrentes na sua prova. Primeiro questionamento, lá, vamos comigo que eu vou deixar anotado para vocês, ó. Primeiro questionamento. Norma originária. Será que podemos controlar a constitucionalidade de uma norma originária? Volte para mim. Ali, primeiro, né? O que é uma norma originária? Lembram da aula do poder constituinte originário e derivado? Bom, se não lembra, eu faço uma brevíssima recapitulação. O poder originário é aquele que cria a primeira ou a nova Constituição de um determinado país. No nosso caso, vai ser sempre a nova, porque nós já estamos na oitava, praticamente. Sétima ou oitava depende de como você interpreta a emenda 1 de 69. Bem, então, quais são as normas originárias? Aquelas que foram criadas no dia 5 de outubro de 1988. É o texto originário, que deu origem, onde tudo começou. Tudo desse processo de redemocratização do país pós-ditadura. Ok. Será que as normas originárias podem ser declaradas inconstitucionais? Seria uma comparação dela com quem? Bom, ela com ela mesma, porque ela é o padrão que deve ser respeitado e observado. Ela é o paradigma. Então, obviamente, que a norma originária ela não pode ser objeto de controle de constitucionalidade, porque ela é o modelo. E não dá para comparar ela em relação a ela mesma. Então, o Supremo entende que, veja, há uma ausência absoluta de competência do STF para dizer que uma norma originária é inconstitucional. Sabe por quê? Porque a norma originária ela foi fruto do poder constituinte originário.
Foi o poder constituinte originário quem criou o Supremo Tribunal Federal. E que eu saiba, né, não pode o filho, o criado, querer mandar na mãe. Vocês entenderam? Então, olha só, o poder constituinte originário criou outros poderes, inclusive o poder judiciário. Então haveria, né, o poder judiciário é um poder constituído por quem? Pelo originário. Então haveria uma ausência de competência absoluta em relação a isso. Olha o que o Supremo diz sobre o assunto. Ele diz o seguinte, que a análise da validade das normas constitucionais originárias, o próprio Supremo diz isso, ele mesmo já decidiu, que a análise da validade das normas constitucionais originárias não consubstancia, na verdade, questão de constitucionalidade, mas de legitimidade do constituinte originário. E a aferição dessa legitimidade, daqueles que participaram da Assembleia Nacional Constituinte, que criou a Constituição, capitaneada por Ulisses Guimarães. Então, veja, a legitimidade seria a aferição dessa legitimidade, e essa aferição escapa inteiramente à competência do STF. E não só do STF, de qualquer outro órgão público. Porque qualquer outro órgão público, ou ele foi constituído pelo próprio originário ou por emenda constitucional. Ou seja, posteriormente ao texto de 88. E aí, não dá para fazer controle, né, em relação à norma originária. Na tela, norma originária, portanto, não! Norma originária não pode ser objeto de controle. Próxima. E o direito pré-constitucional? Pré-constitucional. E o direito pré-constitucional? Pode voltar aqui para mim. Primeiro, o que é direito pré-constitucional? Bom, para você entender, né, o que é direito pré-constitucional, para você responder se o direito pré-constitucional pode ou não ser objeto de controle de constitucionalidade no STF, você precisa primeiro entender o que é direito pré-constitucional. Veja, pré-constituição. Então, são todas aquelas regras, leis, decretos, regulamentos, tudo aquilo que foi criado antes do texto constitucional de 88. Então, qualquer lei que você... A lei da ação popular, né? É antes de 88. O Código Penal, o Código Tributário Nacional, a CLT, enfim, tem um monte de... Tem um ordenamento jurídico infraconstitucional extenso de normas que foram criadas antes da Constituição de 88. Bom, e se essas normas foram criadas antes da Constituição de 88, elas são chamadas ou conhecidas como normas pré-constitucionais. Será que eu posso dizer que uma norma criada antes de 88 viola a Constituição e, portanto, deve ser declarada inconstitucional? Não é assim que o Supremo entende. Por quê? Veja, se ela foi criada antes da Constituição de 88, ela nem conhecia a Constituição de 88. Portanto, não é possível você exigir que alguém que nem conhecia, né, respeite aquele texto, aquele ordenamento jurídico. Não existia a Constituição de 88. Como é que eu posso dizer que ela foi criada e ela é inconstitucional, se ela foi criada antes? Mas veja, obviamente, que o seu conteúdo pode ser incompatível com o texto constitucional. Vou dar um exemplo. No Código Penal, existiam alguns crimes que partiam da ideia do conceito de mulher honesta. E naquela época, mulher honesta era mulher virgem. Olha só. Dá para acreditar. Dá para permanecer válida uma regra como essa, lá da época da Idade da Pedra, né? Dá para reconhecer, dizer que esta norma respeita a igualdade entre homem e mulher prevista no texto constitucional? Claro que não. Ela desrespeita.
E só que aqui não há crise de inconstitucionalidade. Aqui a questão é de recepção. Opa, já estudamos fenômenos constitucionais. Um dos fenômenos é o fenômeno da recepção. Que acontece com a entrada em vigor de uma nova Constituição? Bem, primeiro, a entrada em vigor de uma nova Constituição revoga por completo a antiga. Nós sabemos. Nós não temos no Brasil, por exemplo, a desconstitucionalização. Pelo menos até hoje não tivemos. O que é desconstitucionalizar? Receber a nova Constituição, receber a antiga como norma infraconstitucional. Isso nós não temos. Queda da hierarquia. A nova Constituição não revoga a antiga, recepciona. Não. A nova Constituição revoga por completo a Constituição antiga. Mas isso não ocorre em relação às normas infraconstitucionais, as leis, os decretos. A nova Constituição não revoga tudo. Ela revoga a Constituição antiga. As normas criadas antes de 88, as normas pré-constitucionais, elas podem ou não serem recebidas, serem recepcionadas. E aí o fenômeno da recepção, só para lembrar, ele não se preocupa com a forma, com a roupa que ela veio da aula, sim com o conteúdo que ela está transmitindo. É isso a recepção. A recepção não se preocupa se aquilo era um decreto-lei e o texto constitucional de 88 não fala mais em decreto-lei. Não traz mais a possibilidade do presidente criar decreto-lei sozinho. Essa possibilidade não existe mais, dele criar decretos-leis. Mas isso não significa que o Código Penal, que na sua origem é um decreto-lei, não tenha sido recepcionado. Porque a recepção, ela só olha para o conteúdo e não para a forma. Recepção é matéria, é conteúdo. De modo que os artigos do Código Penal que se mostraram compatíveis com o texto constitucional, eles permaneceram e permanecem válidos até hoje. Agora, aqueles artigos que não se mostraram compatíveis com o texto constitucional, como esse que eu já falei do exemplo da mulher honesta, eles não foram recepcionados. E a não recepção, na prática, ela é uma revogação. Ela equivale à revogação. Nós colocamos a revogação entre aspas, porque só lei revoga lei. Mas não recepcionar significa revogar, não receber. Não tem mais aplicação alguma aquela norma. Tá certo? Tá certinho com vocês? Gente, essa revogação, essa não recepção, né? A matéria, ela é considerada não pertinente ao campo do controle de constitucionalidade, mas ela é considerada pertinente ao campo do direito intertemporal. São aquelas regras, direito intertemporal, que definem, né, a transição de uma nova Constituição para outra, o que ocorre, tá? Então, essas duas informações, elas são bem relevantes, né? Relacionada a normas originárias, se podem ou não, né? E relacionadas aí ao direito pré-constitucional, tá? Ao direito pré-constitucional. E ainda avançando nesta teoria geral do controle, que é o que nós estamos fazendo na aula de hoje, e eu tenho quantos minutos só para eu ter uma ideia aqui? Tá. Voltando então para a análise desta teoria geral, eu vou comentar sobre a inconstitucionalidade total ou parcial. Por quê? Porque isso já foi questionado na sua prova, né? Então, esta aferição, então, lá na tela, vamos lá, mais um teminha importante, ó, põe lá na tela. Vamos falar um pouquinho de inconstitucionalidade total e inconstitucionalidade parcial. Total, né? Ela diz respeito a todo o ato normativo. Parcial, aquela inconstitucionalidade apenas parte, né, do ato normativo, da legislação aí. E essa aferição de inconstitucionalidade, seja total ou parcial, ela é feita no dispositivo por dispositivo, né? Matéria por matéria. Volte para mim, por exemplo. Não dá para fazer uma análise por bloco da inconstitucionalidade, não dá. Tem que ser item por item, matéria por matéria, tá? E aí,
nós vimos que o Supremo pode, inclusive, declarar inconstitucional uma palavra, né? Mas tem que respeitar algumas premissas, obviamente, né? Uma das premissas é que o Supremo não pode subverter o intuito da norma, mudar completamente o sentido da norma, né? Sob pena aí de ofensa a princípios constitucionais, tá? Ela vai produzir efeitos, olha aí na tela que nós vamos escrever mais um pouquinho sobre isso, né? Essa declaração de inconstitucionalidade parcial só será admissível no controle abstrato aí, quando se pode presumir que o restante do dispositivo não impugnado, ele seria editado independentemente da parte supostamente inconstitucional, que é a doutrina da indivisibilidade das normas. Então, essa inconstitucionalidade parcial, né, lá no Supremo, só vai existir se o restante do dispositivo, as demais partes, né, então o restante do dispositivo, tiver autonomia. Esse dispositivo que não foi impugnado, né, não impugnado, ele poderia ter sido criado independentemente desta parte que foi declarada inconstitucional. Agora, pode voltar aqui para mim, que há, né, como eu mencionei, situações em que o Supremo opta por não declarar a inconstitucionalidade. Por que ele opta por não declarar a inconstitucionalidade? Porque, veja, ele vai evitar o agravamento, né, da inconstitucionalidade. Ele fala o seguinte, olha, se eu declarar o ato viciado no mundo jurídico, eu vou ocasionar uma lesão maior ao ordenamento e, portanto, para evitar esse agravamento do estado de inconstitucionalidade, eu, Supremo, evito declarar a inconstitucionalidade. Nossa, professora, que complexidade esse assunto. Além de utilizar alguns mecanismos de interpretação, que eu já comentei, declaração parcial sem redução de texto, que mexe na interpretação, ou definir a interpretação conforme, o Supremo pode evitar a declaração de inconstitucionalidade sobre o argumento de que se declarar inconstitucional vai piorar o estado de inconstitucionalidade. Então, olha só, vamos lá na tela, vamos dar um exemplo dessa ideia, né, de evitar deixa eu pegar a borrachinha aqui que saiu E ali. Não é marca-texto, borracha. Evitar o agravamento, isso é importante, vocês anotarem. O agravamento do estado de inconstitucionalidade. Do estado de inconstitucionalidade. Então, imaginemos, né, que nós tenhamos aí uma lei estadual. Essa lei estadual, ela estipula um adicional à remuneração dos servidores públicos, né, um maisinho aqui, no dinheiro dos servidores públicos. E diz que a cada 5 anos, esse adicional corresponde a 7,5% do seu vencimento. E aí vocês supõem que o governador tem enviado um projeto de lei à Assembleia Legislativa, reduzindo esse percentual para 5%. Mas que em sua tramitação, esse projeto, ele tenha sido objeto de uma emenda parlamentar. Você sabe que uma emenda parlamentar é um remendo ao projeto, é uma modificação, né? Dizendo aí que
O percentual não é nem 7,5% nem 5%. 6%. Aumentou, então, o percentual de 5% para 6%. De sorte que essa lei aí tenha sido aprovada e promulgada, prevendo, portanto, esse percentual de 6%. Nesse caso, se essa norma, né, ela fosse impugnada lá no STF, sob a alegação de que é inconstitucional, porque em leis de iniciativa privativa do Executivo, né, o dispositivo resultante da emenda parlamentar, que acarrete aumento de despesa, comparado com a despesa, né, que decorria do que estava previsto no projeto de lei apresentado pelo governador, certamente a Corte reconheceria a inconstitucionalidade, mas deixaria de pronunciá-la. Por quê? Porque a suspensão do dispositivo aprovado, ou seja, esse adicional de 6%, resultaria em aumento de despesa ainda maior, uma vez que voltaria ao previsto de forma originária, ou seja, aos 7,5%, que foi revogada pela implementação desta lei, né? Frustrando ainda de maneira mais grave o dispositivo constitucional que proíbe uma emenda parlamentar que aumente despesa em projeto de lei de iniciativa privativa do Executivo. Então, o que o Supremo decidiu? Que para evitar esse agravamento do estado de inconstitucionalidade, que é assim que o Supremo fala, o tribunal deixaria de declarar, né, essa inconstitucionalidade do dispositivo, ou seja, esse adicional de 6%, mesmo reconhecendo que sua aprovação violou regras constitucionais. Pode voltar aqui para mim. Entenderam? A lei de forma originária falava em 7,5%, foi alterada para 5%. Depois, passaram para 6%. Se o Supremo dissesse, olha, o 6% é inconstitucional porque nesse projeto, como foi de iniciativa do Executivo, não pode ser alterado, pode ter uma emenda parlamentar, tal, ele voltaria para o 7,5%. E aí aumentaria ainda mais a despesa. Então ele fala, para evitar o agravamento do estado de inconstitucionalidade, eu não vou declarar inconstitucionalidade. Embora eu saiba, eu, Supremo, que nós estamos num estado de inconstitucionalidade. Mas pode piorar. Então é melhor que eu não declare. Bem, esta primeira aula de controle, ela é fundamental para que o alicerce do estudo desse tema, que é o que mais cai na UAB, já falei mais de 60 questões aí, na parte de questões dissertativas, peça já caiu mais de 5 vezes, né? Então, é o alicerce. Se precisar, assista novamente, não tem problema algum. Tudo aí, disponível para vocês. Nós ainda teremos várias aulas de controle, até porque eu preciso trazer os temas, as questões, e depois passar para a parte processual. Fazer com vocês as peças, né? Todas as peças do controle. Ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, arguição de descumprimento de preceito fundamental, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, tá? Nós precisaremos ainda continuar. Mas, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado e logo mais nos encontramos na próxima aula sobre o controle. Um abraço, bons estudos!